Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! É com muita alegria que estamos aqui. Domingo é dia do Senhor e hoje é 7 de julho. Iniciamos o nosso mês e o mês está correndo. Então, entramos nesse 14º domingo do tempo comum. E domingo é dia de reunirmos a nossa família em torno do altar para celebrarmos o Senhor, para vivermos a Santa Eucaristia, para darmos graças a Deus. Porque domingo, como diz o salmista, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. E queremos nos alegrar neste dia e darmos muitas ações de graça pelo belo festival que foi vivido na nossa comunidade ao longo desses dias. Começou na quarta-feira à noite e termina hoje, domingo, com a Santa Missa com Dom Pedro. Então, obrigada a você que ajudou no nosso festival, você que foi padrinho, você que foi benfeitor, você que participou do Festival das Famílias, você que bebeu dessa graça, você que simplesmente acompanhou de longe, rezou, intercedeu. Então, nós agradecemos o profundo e belo festival e que as graças do Senhor ela continue alcançando a todos aqueles que viveram e aqueles que irão viver no próximo ano, porque talvez você que está nos acompanhando ficou com gostinho de dizer, eu não tive a oportunidade, mas no próximo ano nós teremos o nosso Festival das Famílias. E você que é do Rio de Janeiro, lembrando que o Festival das Famílias acontecerá em setembro. Então você não pode vir para Palmas, você é do Rio? Nós teremos o nosso Festival das Famílias lá no Rio de Janeiro com a presença de Dom Antônio Augusto, com a presença dos casais da Pastoral Familiar. Enfim, não vou dar spoiler agora, porque é só em setembro, mas é para dizer que em Belém do Pará vai acontecer o Festival das Famílias, mas também no Rio de Janeiro, outras localidades da nossa comunidade acontece esse evento que reúne toda a família, que é um tempo de celebrar a família em Deus. Hoje também, neste domingo, somos convidados a viver este dia de oração, de intercessão, de reunir de fato a nossa família, de vivermos a palavra de Deus, de bebermos dessa graça. E por isso, a liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura retirado da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, depois de me ter falado, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Então, eu ouvi aquele que me falava, o qual me disse, Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se afastaram de mim. Eles e seus pais se voltaram contra mim até o dia de hoje. A estes filhos de cabeça dura e coração de pedra, vou te enviar, e tu lhe dirás, assim diz o Senhor Deus. Quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes. Ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. A primeira leitura de hoje, o profeta ele é convidado a uma missão difícil, ou seja, levar uma mensagem aos que têm cabeça dura e coração de pedra. Então a gente percebe que nós também passamos por essa mesma missão difícil. Quantas vezes somos convidados a anunciar a palavra de Deus, a levar a missão àqueles que estão com o coração fechado e com a cabeça dura? E aí, se vão ouvir ou não, não importa. O profeta hoje ele nos impulsiona. O importante é que saibam que foram visitados e alertados por um profeta do Senhor. Cabe-lhes reconhecer que Deus não os abandonou, pois é fiel e é sempre presente o Senhor no meio de nós. O Espírito que animou o profeta, ele continua hoje presente em cada um de nós. E Deus quer de fato marcar, a presença dele no meio desse povo rebelde. Deus quer marcar a sua presença no meio do coração duro, da cabeça dura, do coração fechado. Então não importa se as pessoas acolhem ou não, nós devemos continuar, não devemos temer, não devemos desanimar ou nos frustrarmos pelo coração fechado. Mas ao contrário, devemos ser fiéis, não abandonar e continuar na missão de anunciar a palavra de Deus. O salmo de hoje é retirado do Salmo 122. Os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade ao Senhor, tende piedade. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Como os olhos das escravas estão fitos nas mãos do seu Senhor. Como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua senhora. Assim os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Tende piedade ao Senhor, tende piedade. Já é demais esse desprezo. Estamos fartos dos escárnios dos ricaços
e dos desprezos dos soberbos. Então, neste dia, o salmista nos convida a fitarmos os nossos olhos no Senhor e a clamarmos a sua piedade e a sua misericórdia. Então, para fitarmos os nossos olhos no Senhor, nós temos que erguer os nossos olhos, levantar os nossos olhos ao Senhor e contemplarmos a sua presença no meio de nós e pedirmos ao Senhor a graça que, de fato, Ele venha a cada um de nós, Ele venha em nosso auxílio. O Senhor que é esse Deus de bondade, de misericórdia, esse Deus que tem piedade de cada um de nós. A segunda leitura de hoje, ela é retirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbece, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás, a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, é então que sou forte. A segunda leitura de hoje, Paulo vai falar desse espinho na carne, que talvez ele esteja se referindo às dificuldades enfrentadas na missão. Não sabemos que espinho é esse que Paulo fala, mas na situação de fragilidade que nós encontramos força em Deus. É impressionante que quando nós tocamos na nossa fraqueza, é aí que nós encontramos a força de Deus. É na nossa fragilidade, é no nosso espinho, no nosso aguilhão, cujo poder não deve ser revelado. E aí Paulo vai exortar que foi necessário para a sua humildade, para que ele não se exaltasse, não fosse orgulhoso e arrogante. Então São Paulo aqui ele vai falar que nós não podemos colocar a vitória sobre as dificuldades, mas ao contrário, devemos pedir a graça de Deus para superá-la. A fraqueza humana não é um impedimento para a realização do desígnio de Deus. E é tão bonito quando o Senhor vai dizer a Paulo: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. E nesse dia, você que está em casa, ou você que está aqui no festival nos acompanhando, que essa seja uma palavra que transpasse o teu coração. Basta a graça do Senhor. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguia tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos. Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. O evangelho de hoje, Jesus ele vai andar pelo povoado, pelo vilarejo, para estabelecer ali o seu reinado, mas ele se depara com um obstáculo, ou melhor, com muitos obstáculos. E às vezes não é aceito nem mesmo entre os seus. É interessante, porque nós fazemos essa experiência de não ser acolhido dentro da nossa própria casa, dentro dos nossos. A nossa palavra parece que não tem fruto, não tem efeito. Mas somente a fé é que permite conhecer quem é verdadeiramente Jesus. Ainda que não seja reconhecido, ele vai continuar a percorrer as aldeias e ensinar, ele não desiste. A comunidade cristã, ela precisa seguir o exemplo do Mestre e, como nos diz o Papa Francisco, a lançar-se pelas periferias de nossas cidades. Então, que neste domingo
nesse último dia da nossa semana, nesse finalzinho do nosso Festival das Famílias, peçamos ao Senhor a graça de não ter medo de sermos anunciadores do Evangelho, de anunciarmos aos 4 cantos do mundo, ainda que sejamos rejeitados e não acolhidos. Mas a palavra de Deus, ela deve ser lançada. Tenhamos um belo domingo neste dia e que Deus os abençoe.